A quarta temporada de The Witcher, estreou esta semana na Netflix. E é provavelmente a temporada das últimas 4 que tivemos a mais controversa de todas. É certo que o entusiasmo pela série tem vindo a cair claramente, desde meados basicamente da segunda temporada, sendo que a terceira foi o pico da quebra de audiência para a Netflix. Contudo, a quarta enfrenta ainda um problema maior, com a saída do seu principal protagonista, o Henry Cavill, que dava vida ao Geralt of Rivia. É certo que desde que foi anunciado o início desta troca de atores, do Henry Cavill pelo Liam Hemsworth, assumiu-se logo desde o início que esta temporada ia ser completamente lixo. Algo que não estaria muito fora do padrão do que a série no geral apresentou até ao momento. Contudo, após ver estes 8 episódios que saíram na Netflix, será mesmo esse o caso ou a quarta temporada consegue redimir-se de alguma forma com a fanbase? Ora, é isto que vou abordar neste vídeo sem qualquer tipo de spoilers, em que te vou dar a minha opinião apenas sobre tudo o que aconteceu na série, nesta temporada, devo dizer, e se de alguma forma te ajudar ou não a decidir se deves perder tempo, quase 8 horas, a ver esta temporada. Já teve uma queda abrupta nesta temporada, sendo que apenas quase metade da audiência regressou para ver a continuação da história. Contudo, ainda vamos ter mais uma temporada, ou seja, a série vai acabar com a quinta temporada e não com 7 temporadas como tinha inicialmente anunciado para a adaptação do The Witcher. Ora, mas olá a todos e bem-vindos ao Traders do Chrome, eu sou o Paulo, e se és novo por aqui, eu abordo tudo desde Marvel, DC, Witcher, Star Wars e por aí fora. Portanto, se gosta de conteúdo nerd, vai deixando aquele likezinho aqui no vídeo e subscrevendo o canal, e vamos então ao que interessa. Ora, esta temporada começa de maneira, digamos, algo interessante e que me deixou até entusiasmado logo no primeiro episódio, em que devo dizer que é provavelmente o segundo ou terceiro episódio que consegue ser mais fidedigno ao que apresenta nos livros da Witcher, escritos pelo autor polaco Andrzej Sapkowski. Contudo, a partir daí, começando principalmente no quarto episódio, é onde temos um descambar da qualidade em relação aos últimos dois. E tudo isso, mais uma vez, porque a série afasta-se do que é o lore presente nos livros de The Witcher. Nem vou tocar na parte, por exemplo, dos jogos, porque a história que eles estão a abordar para a série é apenas baseada no que está escrito nos livros, sendo que os jogos servem quase como uma sequela para os mesmos, não oficial, porque até o próprio autor já disse que nos jogos eles inventam bastante, porque o final da história é mesmo no último livro, em que existem alguns acontecimentos que não quero spoiler, mas que nos deixam com bastante impacto emocional, digamos assim. O que os jogos fazem é reverter um pouco o que acontece no final dos livros e começar assim a história com o Geralt novamente, quase que a recapitular o que acontece nos livros. Mas ficando aqui na parte da série, o que me deixa a questionar seriamente o porquê de ter gostado, por exemplo, do primeiro episódio e de não ter notado sequer quase diferença, existe alguma, não me interpretem mal e não venham cair já em cima dos comentários, mas ou seja, quase não sentimos a grande diferença da troca do Geralt, do Henry Cavill para o Liam Hemsworth. Grande parte disso é porque a presença do Geralt nesta série, em que ele devia ser quase protagonista, não acontece muito, ou seja, ele é quase posto de lado no seu próprio show. Not the last. Contudo, o que me levou a questionar o porquê que eu gostei tanto do primeiro episódio. E devo dizer que se demos para aí uns 10 minutos de recap do que aconteceu nas últimas 3 temporadas, agora interpretado por Liam Hemsworth. Ou seja, eles nem sequer fizeram um recap das cenas das últimas temporadas, digamos assim, com o Henry Cavill. Eles claramente queriam se distanciar da presença do ator nesta temporada. E quase que fizeram um género de um reboot com todas as cenas mais impactantes das últimas temporadas com o Liam Hemsworth, em que na verdade torna isso quase o segundo melhor episódio da série. Eu continuo a dizer, o único episódio em condições que tivemos da série foi o primeiro episódio todo, na primeira temporada, em que temos a introdução ao Geralt e o porquê dele ser o Butcher of Blavik, ou o carniceiro, se quisermos ir à letra. Mas se formos olhar até para essas imagens taco a taco e lado a lado, ou seja, eles nem sequer conseguiram recriar de maneira fidedigna o que aconteceu nas últimas temporadas. Há ali algumas, estou a ser picuinho, mas há ali algumas cenas em que eles alteram em termos de posicionamento das personagens e assim o que aconteceu nas últimas temporadas. Em parte, quero acreditar que isso é para dar uma diferença entre os dois atores, o que em parte acreditei que fosse um toque de maneira especial em manter aquela parte da história para a versão que tivemos do Henry Cavill. Outros aspectos que eu gostei logo nos primeiros episódios, principalmente nesse primeiro, foi a utilização que ainda não tínhamos tido em grande escala nas 3 temporadas anteriores, é dos próprios signs que os Witchers lançam. Ou seja, nesses primeiros combates que temos com o Liam Hemsworth, ele utiliza grande variedade do sign logo nas primeiras lutas, o que me deixou extremamente entusiasmado. Outros aspectos que eu nunca posso criticar a série neste campo é a própria coreografia das lutas, ou seja, qualquer cena de ação que temos, seja em qualquer temporada, ou seja, nesta quarta temporada, a parte da coreografia das lutas é sempre muito interessante. Aliás, até diria que é a melhor parte desta série no total. Isso e a própria música, que eu adoro simplesmente a música que eles criaram aqui para o The Witcher. Contudo, não conseguimos basicamente perceber se a versão do Geralt do Liam Hemsworth é realmente melhor ou pior do que a do Henry Cavill. Porque não consigo, de maneira justa, criticar a performance do ator do Liam Hemsworth, porque o guião que lhe dão para esta temporada é literalmente fraco. Ou seja, eu estava à espera muito mais. E há uma diferença que aqui coloca, que se nota aqui entre as versões do Liam e do Henry Cavill. A versão do Geralt do Liam fala um pouco
pouco mais, ou seja, e entra mais naquele campo em que está presente nos livros, em que o próprio Geralt consegue ter conversas muito mais filosóficas, coisa que ainda não tínhamos visto, por exemplo, fazer o Geralt do Henry Cavill fazer nas temporadas anteriores, principalmente na primeira. Ele depois nas outras, mais até na terceira, ele elabora muito mais os diálogos, o que foi uma das coisas que me agradou bastante, porque a versão que nós tínhamos na primeira temporada, apesar de ser épica e era aquele Witcher badass que era apresentado, é que ele não tinha grandes argumentos, ou seja, ele mantinha-se apenas a silêncios e pouco mais. Contudo, esta versão do Liam Hemsworth, apesar de parecer, e apenas friso aqui a parte de parecer, mais emocional, que é um dos aspectos que também foi descartado completamente durante a série toda do The Witcher, apenas apresentam essa versão como uma versão que o Geralt basicamente não é objetivo sobre o que é que ele quer fazer em busca da Ciri. E já para não falar, e pegando aqui na parte da Ciri, que temos uma temporada inteira, e que é a penúltima, devo frisar esse ponto, da série completa, em que eles mais uma vez não adiantam qualquer tipo de terreno para o final desta história. Esta temporada tinha como objetivo, e claramente foi falhado, adaptar o livro do Batismo de Fogo, que diria que é provavelmente o livro mais fraco da saga completa. Não quer dizer que não seja bom, ou seja, mas em relação aos outros livros, é aquele livro que existe menos acontecimento, ou seja, a grande parte do foco do Batismo de Fogo é mesmo a introdução do Regis, que também já vamos falar dele, mas em termos de desenvolvimento da história, ou seja, não há muito mais, não há assim um grande desenvolvimento. Coisa que também se repara aqui na série, que eles basicamente andam todos atrás da Ciri, estão sempre a mencionar que andam atrás da Ciri, e um grande ponto que eu tenho contra o que aconteceu nesta temporada é que parece que o próprio continente, que é este mundo fictício do Witcher, para por completo e anda toda a gente atrás da Ciri. Se fores ler o livro, ou seja, isto não é basicamente o que acontece. É certo que toda a gente anda atrás da Ciri, mas o mundo inteiro não para só para andar atrás daquela personagem. Ou seja, existem todos os plot e subplot entre os reis do norte, o imperador do sul, o Emir Barham-Reyes, que é super inteligente e ele consegue manobrar toda a gente a acreditar que tem alguma hipótese só para revelar que não. O que é um outro dos pontos negativos nesta série, porque aqui o Emir Barham-Reyes, apesar de ter achado de uma maneira interessante o que o ator estava a desenvolver aqui, ou seja, mas ele acaba por parecer um idiota no final da temporada. Coisa que a mim me faz confusão, porque o Emir Barham-Reyes é um gajo que está tipo 10 passos à frente de toda a gente. Já para não falar que no que toca em termos de reis, faz-me super confusão eles terem introduzido aqui o Radovid na timeline, ou seja, ele nos livros tem 13 anos e eles na série claramente envelheceram fortemente, e eu não consigo ver outro objetivo para o envelhecimento dele do que para ter uma relação com o Jaeger. Outra coisa que faz super confusão, porque o Jaeger não tem qualquer tipo de menção em ser, por exemplo, bissexual ou o que seja nos livros. Ele é apenas um humanizer e é completamente mulherengo e anda atrás de todas as gajas. Portanto, o facto de ele ter uma relação aqui com o Radovid é o principal problema para mim nesse aspecto. Não em si a relação que seja, ou seja, as escolhas do Jaeger, que eu continuarei sempre a chamá-lo de Andalaia, porque é o nome que está presente nos livros e no jogo, não é? Ou seja, mas essa nem é a questão, é a presença do Radovid aqui, porque o Radovid mais tarde torna-se realmente uma potência macabra e quase tão mau como o Emir Barham-Reyes no sul, ou seja, o Império de Nilfgaard é ficar sul e depois Radovid torna-se um rei super macabro a tomar conta de Redania, que é o país mais poderoso do norte. Outros aspectos que me deitou literalmente por baixo do que é que podia esperar deste enredo entre conflitos de impérios, de reinos, devo dizer, é o próprio encostar para canto do Dijkstra, ou seja, o Dijkstra é um dos personagens mais complexos e importantes na história do Witcher, em que todos os seus esquemas e tudo mais, ou seja, ele é mais ou menos a versão que nós tínhamos do Lord Varys no Game of Thrones, ou seja, todos aqueles mexericos e tudo mais, o Dijkstra sabia. Aqui é claramente encostado para canto. Ou seja, não só a série não se consegue focar na história principal, que é o Geralt, Ciri e Yennefer, que já vamos falar dela, que temos vários problemas nesse campo também, mas depois toda esta parte interessante do mundo do Witcher, em que temos estes subplots entre os reinos, o Dijkstra e a Philippa, que na terceira temporada dá uma impressão que é tipo uma das feiticeiras mais poderosas e mesquinhas que poderemos encontrar neste universo. Nesta temporada fica boazinha só porque sim e junta-se depois à Yennefer, sabes lá como. E basicamente o foco da história todo é à volta da Yennefer. Eu até diria mesmo que esta temporada é mais sobre a Yennefer que qualquer outra personagem nesta série. Que é um dos problemas que é apresentado nesta temporada. Eles já têm feito isso várias vezes com a história da Yennefer, incluindo a perda de poderes que ela teve na segunda temporada, que para mim continua a fazer uma confusão gigantesca. Há uma menção a isso, mas um dos problemas que eu tenho com a senhora Lauren, que foi a que criou a série, é que ela tira cenas de contexto dos livros e depois expande e cria todo um plot gigante à volta destas personagens, principalmente a parte feminina, de maneira que, a meu ver, tipo, descredibiliza. As feiticeiras são os personagens provavelmente mais poderosos à face deste continente. Da maneira como elas são apresentadas aqui é basicamente algo do mais básico possível, incluindo o que elas fazem com a Lodge of Sorcerers e tudo mais, que difere completamente do que é apresentado, por exemplo, nos livros. Ou seja, mas sendo que a partir principalmente do terceiro episódio, eles descartam outra vez o que é o lore do Witcher e criam o seu próprio plot e as histórias que acham interessantes para esta série. Contudo, mesmo na própria criação que eles fazem, que acham que é melhor a sua versão do que a versão original que está presente nos livros, a própria versão que eles criam acaba por não ser interessante. Ou seja, qualquer personagem que nós percamos
ou estejamos a ver a morrer nesta série, seja esta temporada ou nas outras, não temos qualquer tipo de ligação emocional lá mesmo. Eu diria mesmo que a única personagem que tínhamos ligação emocional durante a série é o próprio Geralt of Rivia, e não pela versão que eles apresentam da personagem na série, mas porque toda a gente adora o ator, ou seja, o Henry Cavill. O que a mim me faz confusão que, mesmo criando a sua própria história, distanciando de tudo o que está presente no lore do Witcher, eles nem sequer conseguem criar uma história que seja algo interessante para uma pessoa se colar às personagens. No máximo dos acontecimentos, uma pessoa fica tipo, isto foi fixe. Ou seja, não há aquele colar que uma pessoa se emociona. Tipo Game of Thrones, uma pessoa, e falo Game of Thrones porque a Netflix, quando lançou a série, dizia, ou seja, alguns dos executivos diziam que esta era a sua versão de Game of Thrones, o que deixou o pessoal assim com um certo hype gigante para a série, porque, ou seja, estava à espera da mesma qualidade, não é? E isto tinha tudo claramente para ser a sua versão em si mesmo do Game of Thrones, porque a história é boa a esse nível. Diria que muito mais centralizada em 3 personagens, ou seja, Yennefer, Ciri principalmente, e o Geralt, porque a história do The Witcher, eu sei que muita gente critica porque tipo não fala que, por exemplo, eles focam muito na Ciri, mas ou seja, a história do The Witcher é mesmo isso. É o foco principal é sempre a Ciri, só que nós vemos sempre através dos olhos do Geralt. O que dá a ideia que, por exemplo, o Geralt é que é o protagonista da história. O que em parte é, lá está, ou seja, mas a Ciri é sempre o foco principal, porque ela tem o Elder Blood e claramente toda a gente a quer por causa disso, porque ela consegue utilizar espaço-tempo. Depois, um dos grandes acontecimentos que ia acontecer nesta temporada era a própria luta das feiticeiras contra o Vilgefortz, que é o outro dos feiticeiros, mas claramente o lado oposto, e que seria algo que eu esperava até bastante interessante aqui. Contudo, o que eles apresentaram foi novamente algo morno. É certo que tem ali umas cenas de ação tipo, muito, muito fixe, mas todo o objetivo do Vilgefortz e tudo mais, parece que às vezes esquece dele. Ele de repente passa a deixar querer o seu objetivo, que é ter o acesso ao poder máximo de espaço-tempo, que está presente no sangue do Elder Blood, que a Ciri tem, para deixar todos esses objetivos e querer apenas matar a Yennefer. Não faz qualquer tipo de sentido. Já para não falar nas trocas que eles fazem de plot, ou seja, de repente os elfos deixam de ser importantes, depois passam a ser, depois temos a presença das feiticeiras, que isto já falei no trailer, da análise do trailer quando saíram, que por alguma razão eles acham que as feiticeiras têm que ter a mesma habilidade dos Witchers de usar espadas e tudo mais, o que a mim me faz uma confusão gigante e que eu não posso deixar de pensar que é apenas aquela parte ideológica de que homem e mulher fazem exatamente a mesma coisa, porque literalmente as feiticeiras aqui são superiores a qualquer tipo de personagem, seja masculino ou feminino, que apresentam neste universo. As feiticeiras estão no topo, nada lhes chega, ou seja, querem denegri-la para passar para o nível apenas só de um The Witcher, a mim faz-me uma confusão gigante. E já para não falar que, de alguma maneira, em apenas meio segmento de história, todas as feiticeiras sabem lutar igual a um Witcher, que requer anos de treino, ou seja, só porque sim. E ainda para mais, completamente desviam-se da história do que é apresentado e trazem de volta o Vesemir. Devo frisar que mudou também de autor, porque, pelos vistos nesta série, ninguém consegue manter os atores. E temos o Vesemir num dos momentos, que não vou fazer spoiler para quem quiser ver, que me faz uma confusão gigante, super mesmo gigante, do que é apresentado na história. Utilizam o Vesemir só por causa do nome. O que eu levo sempre à questão de o porquê de querem fazer uma adaptação do Witcher. Eles não queriam fazer uma adaptação, apenas queriam criar uma série com os seus objetivos e tudo mais, mas claramente, criando este tipo de história que eles queriam fazer, ninguém ia ver. Ou seja, então utilizam uma das franquias mais amadas a nível mundial, só para acharem que sabem fazer melhor do que está presente no material de origem. Esta é a minha opinião. Eu sei que sou muito crítico no que toca da Witcher, mas isto faz-me super confusão. Contudo, apesar de tudo parecer negativo, existem pelo menos 2 pontos que eu acho positivo nesta temporada. A apresentação do Regis, que é trazido à vida pelo ator Lawrence Fishburne, e ou seja, apesar desta troca racial e tudo mais, a mim neste aspecto não me faz tanta confusão, porque lá está, quando os atores para mim são de topo, e este é um dos melhores atores que nós temos, essa parte não me faz tanta confusão, porque por exemplo, o que ele traz ao personagem, eu diria que não só a fidedigno que está presente tanto nos livros como nos jogos, mas dá-nos uma boa versão do que é o Regis, este vampiro mais filosófico e tudo mais, e que tem um tipo de caráter muito rico. A parte negativa na apresentação dele é que apenas se limitaram a apresentar o Regis, descartando a parte mais filosófica e tudo mais que está presente nele, apenas para apresentarem um personagem que parece estar sempre só a descrever o que está na mente dos outros, principalmente na do Geralt. Ou seja, não há aqui aquela troca de filosofias entre o Geralt e o Regis, que o porquê de depois, mais tarde, eles acabarem mesmo por ser amigos. Ou seja, esta série o que faz é mais ou menos como aconteceu no episódio 9 de Star Wars, em que, por alguma razão, o Palpatine regressou. Somehow Palpatine returned. Ou seja, a justificação nesta série para quase tudo é os momentos acontecem e agora esta personagem é amiga desta porque sim. Ou seja, não há um elaborado de história. O que para mim acho que tira completamente interesse de qualquer pessoa que esteja a assistir. Isto poderei ser eu, ou poderás ter outra opinião. Mas lá está, ou seja, a versão que ele apresentou como Regis não foi de todo a pior coisa. O segundo aspecto que eu diria mais positivo, e este é mesmo positivo, foi a introdução do Leo Bonnard, em que literalmente a personagem da maneira como eles apresentaram aqui é quase retirado letra a letra
do livro e o que se tornou épico e diria mesmo a melhor coisinha que eles fizeram na temporada inteira. Toda a apresentação do Leo, tipo, completamente marado de cor, e aquela parte mais excêntrica e vemos a matar Witchers de maneira fácil, diga-se. Ou seja, mas toda a apresentação do personagem é tal e qual como está descrito no livro. E eu não posso deixar de frisar isso, ou seja, dizendo que a única coisa boa que foi apresentada nesta temporada foi a única coisa que eles conseguiram realmente fazer tac a tac que está presente no livro. O que levanta sempre a questão, não seria muito melhor fazerem a série igual ao que está presente no livro? O próprio autor já mencionou numa entrevista em que ele tentou dar várias dicas aos guionistas e eles basicamente acharam que conseguiam fazer melhor. O resultado está à vista. I gave them some ideas, but they never listened. They never listened. E a minha pena maior em relação desta temporada é que eu gostava muito mais de ter, por exemplo, um episódio completo para a parte do Bonnard com a própria Ciri e dos ratos, apesar de não gostar da versão que eles introduziram dos ratos. Ou seja, mas era muito mais interessante do que temos um episódio inteiro com Yennefer e companhia, em que eles andaram para ali inventar torto e direito. O que a história deles que eles apresentaram não foi tecnicamente a pior coisa que já fizeram na série, mas ainda assim deixa-me a desejar. O maior aspecto que eu acho que me faz confusão na temporada inteira é o 5º episódio, em que, ou seja, temos todo este grupo do Geralt, que é conhecido como Anza, e por alguma razão, ou seja, não existe um explicar de o porquê este grupo ficar junto. E que a maneira mais fácil, acho eu, que a Sra. Lore encontrou para explicar o juntamento deste grupo e a origem do mesmo, foi juntar todos numa fogueira e contar o passado de cada um. E nesse episódio em si conseguimos ter, imaginem, eu não sei o que é que passou na cabeça destes gajos, mas nesse episódio conseguimos ter um musical do Jaeger a explicar o seu passado, ou seja, nesse grupo, basicamente eles iam um à vez a contar o seu passado. Podia chegar ao 5º episódio e perguntar, até mas porque é que eles estão todos juntos? É que as info para o background deles. Toma lá, cada um vai contar a sua história. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E não só tivemos um musical a meio do episódio, só porque sim, e pior que tudo é que temos o background do Regis em modo anime. E é que não foi tipo, tecnicamente, um clipe pequeno, ainda são para aí uns 3 ou 4 minutos. A única explicação que eu consegui encontrar para eles fazerem essa versão da história do background do Regis em modo anime é porque eles já não tinham mais orçamento para fazer algo em live action. E portanto, não sabias como explicar o passado do Regis para tornar o personagem ligeiramente interessante, fazes uma versão de anime. Portanto, isto está explicado. O pessoal que está a ver em casa, tipo, então, mas eu agora estou a ver live action ou anime. Não sei qual foi o pensamento por trás da estrutura da série, mas claramente deixou a desejar. Com isso, e dando aqui a habitual pontuação, é que dou às reviews sem spoiler das cenas geek que trago para o canal, diria que esta temporada apenas me merece 2 estrelas. E continua ao nível baixo no The Witcher. Se bem que o pior rating que já dei aqui nestas reviews foi ao Blood Orange. É porque ela que eles fizeram do The Witcher é para dar um tiro nos olhos, o que é? De lembrar, porque e 2 estrelas, se calhar estou a ser amigo. Não, acho que vale. Principalmente por causa dos 2 primeiros episódios. A partir daí foi a cair. E porque não consigo não deixar de gostar da soundtrack desta série e das próprias coreografias de luta. Ou seja, são os pontos ideais. Aliás, se fosse no mundo perfeito, quase que apresentávamos esta série sem diálogo, porque claramente eles na parte da história e da escrita não sabem o que estão a fazer, mas pelo menos na parte da ação e lutas apresentam-nos uma versão muito boa desta parte mais fantasia. E antes que me esqueça, existe, mas acho que não vou trazer aqui para o canal. Eles no mesmo dia lançaram um filme sobre os ratos, que é aquele grupo em que está presente a Ciri, que ainda estou a ponderar seriamente se vou ver aquilo ou não, porque assim, eu já não gosto da versão que eles apresentaram dos ratos na série, portanto, questiono-me seriamente se devo perder mais tempo ou não num filme de quase 2 horas, que inicialmente isto ia ser também uma série, mas claramente, ao menos ainda tiveram, se calhar, a destreza de olhar para aquilo e dizer, não, isto não presta, e então fizeram uma versão de filme. Não sei, estou a assumir, mas tendo em conta o nível da fasquia que eles apresentaram durante toda a série, prequel, incluindo os animes, que é a melhor parte deste universo da Netflix, diria que não podemos esperar assim muito. Se tivesse a fazer um rating entre as temporadas todas, diria que esta ficava em 3º lugar. Para mim, o pico de podridão desta série foi mesmo a 2ª temporada e por isso nem quase valia a pena compará-la. Por isso a primeira temporada vai continuar no topo ranking desta série. Mas com isto foi a minha opinião sobre esta temporada, assim de maneira mais macro. Diz-me aí nos comentários qual é a tua opinião e se gostaste deste vídeo, não esqueças de deixar aquele likezinho, subscrever o canal, que isso ajuda-me bastante, e partilhar com o pessoal que gosta. De lembrar que vou trazer para aqui, aproveitando o embalo de agora desta temporada, e vou jogar aqui no canal, só estou a tentar perceber como é que funciona, depois fazer multi-streaming para o canal, Twitch e por aí fora. Eu vou trazer The Witcher 3, sendo que o jogo já tem 10 anos, não é? Mas a minha ideia é jogar de maneira a fazer as escolhas mais de acordo com a versão que temos do Geralt no livro. Acho que é interessante. Talvez jogue na dificuldade maior, só para tornarmos a coisa muito mais interessante. Diz-me aí também nos comentários se tiveres opiniões para isso. Obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo, segue o Twitter nas redes sociais e eu vejo-te por aqui.